automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Tena Brava Bioenergia. Energia para crescer. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, são 8h35. Arnaldo, falar um pouquinho ainda da... Você chegou a comentar os recursos da Fundecam, que o Ministério Público arquivou o inquérito sobre a aquisição de ônibus, certo? Mas não comentamos, por exemplo, do Junho Vermelho, que é uma coisa recorrente e que nós sempre falamos aqui da importância da doação de sangue. Unidade móvel estará no centro para a coleta de sangue. A unidade móvel realmente, ela normalmente já fica em vários pontos aqui da cidade, também da região. E nesse mês, um mês como você colocou, Junho Vermelho, um mês dedicado a essa questão da doação de sangue, mês de conscientização sobre a necessidade de doação de sangue. Como a gente já falou aqui em outras oportunidades, a doação de sangue ela precisa realmente ser uma constante. Normalmente, na nossa sociedade, as pessoas só vão doar sangue, de modo geral, quando é para algum conhecido, aí faz aquela mobilização, uma corrente entre amigos e vão lá fazer a doação de sangue. E isso a gente deve mudar esse paradigma. A gente, e eu me coloco nesse time, acho que todos nós devemos fazer isso, tornar um hábito a doação de sangue, né? Eu já falei aqui da outra vez com você e volto a falar da campanha publicitária de conscientização que coloca lá, você joga na loteria e já sai com 1000 planos. Isso. E sua chance, a propaganda é bem essa, e sua chance de ganhar é 1 em 53 milhões. Agora, de precisar de doação de sangue, a sua chance é de 1 em 3, e você pensa que nunca vai precisar, né? Então é uma questão que... Aliás, que a gente fala demais aqui no nosso programa é sempre na quebra de paradigmas. Falamos hoje com o Passoni, e esse é um paradigma que já deveria ter sido quebrado. Certamente. Muita gente, da mesma forma que você fala, Arnaldo, das pessoas de repente terem medo da vacina. Felizmente, bateu a meta. Sim. Felizmente, bateu a meta. Mas tem que bater a meta na transfusão. Na questão de sangue também, claro. Existem algumas regras, algumas coisas que precisam ser respeitadas, sim, você tem ali, mas não é por isso que a pessoa não vai doar sangue, né? Porque não é porque existe uma triagem. Pô, mas você vai, pelo menos, só o fato de você ir até... Não custa nada, vai lá e pergunta, exato, vai lá e vê se pode doar ou não. E esse mês é um mês de conscientização. Uma vez fui tentar e disse para a moça, olha, eu já tive hepatite. Ela falou, então não, só não pode doar. Tem algumas restrições. Existem restrições. E... eu comentei aqui uma vez que eu fui doar, estava com uma mancha na pele, uma coisa aparentemente quase invisível, né? Porque eu não sou. Olhei várias vezes e não achava, o cara da triagem achou e não permitiu, porque era perto da área de coleta do sangue, né? Ele falou, você mora na praia, mas você não é bronzeado. Né? Eu tenho a impressão que é porque o sol não bate dentro do bar, né? Não bate nem no bar, nem no quarto, nem no meu quarto. Né? Nem no seu quarto, porque tá certo. Quando eu vou pra praia, eu costumo sair pra rua depois de 5 horas. Então, aí o sol já tá fraquinho. Faz algum sentido. O sol que eu encaro muitas vezes é das 5 da manhã, então também das 6 da manhã. Também não queima bem. Não faz muito não faz mal, não faz mal. Bom, outro assunto importante, quanto ao sangue a gente nem precisa ficar falando, todo mundo já sabe, é uma questão de, como disse o Arnaldo, quebrar o paradigma, perder o medo e vai lá e doa seu sangue, você vai se sentir muito bem, moralmente, sim. Espiritualmente. Refugiados, família venezuelana é acolhida em Campos. Isso, é uma matéria interessante, a matéria do Verônica Nascimento, conheceu a família,
né, que chegou a Campos. Não é a primeira, não, mas é mais uma família. Inclusive, as crianças dessa família começaram a estudar na semana passada no CEMEI, que a gente citou aqui na conversa com o Passoni, né? Essas crianças já estão lá. Essa família de refugiados tem muita história para contar, né? Tem muita história para contar com relação à passagem da Venezuela para cá. E a Verônica, quando foi conhecer essa família, conheceu, por exemplo, outras histórias, né? Que todo mundo vem, não vem só com a sua história. Conhece alguém que também veio para o Brasil por causa dessa crise que vive a Venezuela. E, inclusive, tem um juiz que está juiz com a vida totalmente estabilizada, não é o caso dessa família, mas um juiz com a vida totalmente... Essa família era estabilizada lá, tinha casa, tinha carro, tinha uma vida lá na Venezuela. Classe mas considerado de classe média se fosse aqui a nível de Brasil, mas de repente teve que vir para cá. Você vê a gasolina lá a 3 centavos o litro e a água a 30, 40 reais o litro. É a situação que passa o país, né? O carro anda, mas você não pode beber. Justamente. Gasolina, então. Não, porque e lá, por ser um dos maiores produtores de petróleo, né? Eles têm a gasolina muito barata, é uma coisa muito... totalmente subsidiada, e isso foi uma das razões. Levou, uma das razões que levou a essa crise que toda a Venezuela passa. Uma atitude bem populista, a gente sabe disso. Sim, né? sim. Enfim. Quando a gente pega aqui o caso do Brasil está acolhendo essas pessoas, aqui em Campos também está essa acolhida às pessoas, tem que deixar que eles deixaram tudo para trás lá, deixaram casa, deixaram carro, a história, né? Porque a gente a história, por mais que a gente carregue junto com a gente, a gente tem também aí as referências, né? Os locais onde a gente vive. E a família hoje já está numa casa provisória, né? Que é mantido com o auxílio da igreja e de uma igreja de doações. A igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e é nessa manutenção e vivendo com doações, até se estabilizar aí, até a família toda se estabilizar. Nessa família, deixa eu ver aqui, o casal é Eric Quinteiro, de 43 anos, e Maria Salazar. Salazar é um sobrenome que parece ser comum na América do Sul, né? Nos países do Sul, bastante. Não, Central, então, nem se fala. Maria Salazar, são 3 filhos. Kairi, de 13 anos, Paola, de 10, Derix, de 6. Na verdade, são 4 filhos. E Erimar, uma menina de apenas 4 meses. Família de classe média que vivia bem em Valência, capital de Carabobo, um estado lá da Venezuela, até que há cerca de 3 anos começaram a ser atingidos com essa crise, e de um ano para cá a situação piorou, aí veio para Roraima, passou aquela dificuldade toda lá em Roraima, onde havia ali uma certa mobilização contra os venezuelanos, né, por ser a porta de entrada dos venezuelanos no Brasil, e acabou chegando em Campos, né, onde está sendo acolhida aí pela igreja, vivendo nessas doações, e inclusive com 2 dessas crianças aí já estudando no CEMEI. Bom, e outro assunto que eu acho importante a gente alertar, agora a gente também só tem mais 1 minuto e pouco, é estrutura e lotação descaso em unidades do Degase, que preocupa muito. A situação do Degase, o STF determinou que o Degase, se não tivesse condições de abrigar todos os menores infratores, que soltasse aqueles que cometeram, não são crimes, né? Porque não pode dizer que menor cometeu crime. Qual é o termo que se usa? Alguma coisa análoga ao crime. Não é crime, não. É análogo ao crime. Eu sei. Ele não pode ser preso, ele é apreendido. Não, ele é apreendido. Então, esses menores infratores... Mas tem uns de 17 anos com 1,90 m, mais forte que você, Arnaldo. Pois é, né? Mas aí é isso. Mas vamos seguindo as regras enquanto elas ainda estão aí. Infelizmente. Pois é. Aí o que o STF determinou? Que o Degase deveria soltar. Eu, particularmente, sou contra a postura do STF. Eu acho o seguinte, se o problema é que o Degase não tem condições de receber um número de menores infratores, está superlotado, alugue-se unidades, transforme essas unidades, alugue-se um prédio, alugue qualquer coisa e transforme essas unidades e transfira. Também tem que ter condições dignas para receber esses menores infratores. Sobretudo, a gente conversou aqui na semana passada, não me lembro com quem, falando com o Thiago Abud, sobre a questão de ressocializar o preso,
o adulto preso. Com o menor infrator, não tem a maior dúvida, não tem a menor dúvida de que é ainda mais importante esse processo de ressocialização, até porque ele está começando a vida dele, né? Claro, lógico. Dá tempo, acho que dá tempo todo mundo se converter em qualquer momento, ou se corrigir, né? Se converter no sentido de focar sua vida no que é certo. Mas, quando a gente fala do menor, acho que é ainda mais... não é fácil, mas é possível. E se é possível, tem que tentar. Pois é, então você tem que ter condições dignas. Então é essa questão que está em debate. Tanto a da liberação desses infratores que estão em número, nas unidades estão com número acima de detentos, ou dos detentos não, de... Apreendidos, mas né, é um outro termo que se usa. Internos. Internos, justo. E você tem também a questão da estrutura, que é um problema muito maior, um problema que você já vê que é recorrente aí há muitos anos. Inclusive, Arnaldo, só para fechar, as pessoas que são muito radicais e contra a tentativa de ressocialização de um jovem, apenas a gente aconselha que imagine o seguinte: se fosse com seu filho, você gostaria de transformá-lo num adulto preso ou você gostaria de tentar, pelo menos, ressociá-lo? Bom, vamos fechando. Então. Amanhã... Infelizmente ainda não chegou o direto da redação, mas eu tô sem celular. Assim que chegar, eu coloco no ar aqui o direto da redação. Eu estou sem celular por enquanto e chegou alguma mensagem de WhatsApp que eu não consigo ver. Meu celular quebrou a tela ontem, né, para variar, enfim. Mas daqui a pouco eu estou indo lá na redação e vejo o que aconteceu e a gente já manda. Perfeito. Aí, amanhã nosso entrevistado é o Emir Sader, o filósofo Emir Sader. Sim, claro. Amanhã ele vai estar aqui em Campos entre hoje e amanhã, vai nos dar a honra de participar aqui com a gente. E está convidado também, vai participar junto com a gente, o George Coutinho, que já foi entrevistado aqui. Claro. Para elevar o nível do debate. Lógico. Trazendo um sociólogo. Até que sociologia e filosofia não é muito o nosso forte. Justamente, por isso eu já chamei o George para reforçar o time aqui e vai estar participando com a gente. Só lembrando, que eu falei mais cedo, 169 anos lá de São João da Barra, hoje a cidade está em festa, tem desfile cívico daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Tem inauguração do Centro de Segurança e à noite ainda tem show para quem é de Campos. O pessoal de Campos gosta de dar um pulinho em São João da Barra, embora seja segunda-feira, né? Tem show com a Solange Almeida aí, encerrando a noite de festa lá em São João da Barra. Então tá ótimo. Vamos ao pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a programação amanhã aqui na Folha da Manhã.